Você é o tipo de pessoa que vive afirmando que você não tem sorte no amor, que você tem o dedo podre, de que as pessoas, né, os homens, as mulheres, não tem mais pessoas que prestam para se relacionar, que quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. Você está, assim, desiludida com o amor na sua vida? Se sim, talvez o que eu vou te contar nesse vídeo aqui te acenda aí uma luz e te faça ressignificar essas crenças suas e te faça mudar aí alguma coisa dentro de você. Bom, gente, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês porque eu tenho visto que é uma questão muito real, que está acontecendo muito, principalmente com as mulheres muito desiludidas, muito cansadas desses relacionamentos rasos, né, sem compromisso. Então, as pessoas, elas estão ficando realmente desiludidas no lugar assim, o amor não é para mim, eu não quero, não vou desistir, né? Bom, gente, mas para começar, eu gostaria de contar um pouquinho do meu processo, porque faz sentido para mim trazer o que eu vivi, o que eu aprendi, o que me transformou, para que eu possa trazer para vocês, porque aí eu tenho embasamento para contar, né? Então, eu também já estive nesse lugar de desilusão, de achar que o amor não é para mim, de frustração. A gente acha que tem coisas erradas com a gente, né? E eu sempre fui muito romântica, eu sempre fui muito idealizadora, assim, de querer mesmo um relacionamento sério, de ser amada, de ser respeitada. A minha geração ali, né, 30, 40 anos, não sei se você vai se encaixar nisso, mas eu cresci ouvindo Sandy Júnior, vendo novela mexicana, vendo contos de fadas, né? Então a gente cresceu idealizando aí que vai vir nosso príncipe encantado, né, de cavalo branco e tudo. E a gente cresce e descobre que não é nada disso, né? Aí a gente fica desiludido e fica dando murro em ponta de faca e repetindo padrões. Não é isso que acontece? Então, às vezes, você sai de um relacionamento com problema X, Y, Z, você passa para outro relacionamento com os mesmos problemas, né? O que acontecia comigo? O meu padrão era atrair para mim pessoas que me rejeitavam. Sempre, 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 sempre era os caras que me rejeitavam. Então ali eu começava a me relacionar, eu começava a me apaixonar, principalmente, começava a me apaixonar, e eu sou muito intensa, né? Então, assim, me apaixono rápido mesmo. E quando isso acontecia, quando a outra pessoa percebia, né, eu nesse lugar de apaixonada, me entregando, sendo vulnerável, a pessoa sumia, né, e ia embora. Às vezes me trocava por outra, falava, Roberto, não, eu não estou disponível, o problema não é você, sou eu. E aí passava um mês, a pessoa estava lá namorando outro. Né? E assim, gente, me deixava muito triste, obviamente. Chegou um momento que eu cansei, sabe? Eu tinha ali por volta de 28, 27, 28 anos, eu cansei e eu decretei. Eu falei, cara, se eu não puder ter um relacionamento sério, a pessoa precisa ter características X, Y, Z, a gente precisa ter nossa lista de coisas que são inegociáveis pra gente dentro de um relacionamento. Então, é um lugar de você olhar pra dentro, se amar, se reconectar com seu amor próprio, olhar para suas crenças. O que é crença? São coisas que você acredita. Porque as nossas crenças, elas atraem pra gente o que a gente acredita. Então, se eu acredito que eu tenho o dedo podre, se eu acredito que eu sou uma pessoa que não tem sorte no amor, que tipo de relacionamentos o universo vai trazer pra mim pra validar essa crença minha? Relacionamentos que não vão dar certo, pessoas que vão me trair. Eu acredito que todo homem trai, que todo homem é safado. Eu acredito, eu fico repetindo isso aos quatro cantos. O que eu vou trair de relacionamento? O cara que vai me trair para validar essa crença minha. Então, exemplo, eu estou solteira, eu estou cheia dessas crenças, e aí eu tenho várias amigas, aí eu vou sair com essas amigas que também têm todas essas crenças, todas solteiras, e aí a pauta da conversa é, que todo homem é safado, porque fulano de tal traiu ciclana, meu Deus, eu tenho sorte no amor, enfim, aí fica alimentando e verbalizando isso, né, vibrando nisso. E aí você vai atrair para sua vida esse tipo de relacionamento. Aí você vai ver o cara, vai o quê? Te trair. Pra quê? Aí você vai chegar lá na rodinha de amigos e falar, viu, gente, fulano de tal me traiu. Realmente, o homem não presta mesmo, né? Então vamos aqui desistir do amor, né? É isso que as pessoas fazem. E assim, gente, o que eu fiz no meu processo? Eu poderia ter alimentado essas minhas crenças, né, de o amor não é pra mim, eu não mereço ser amada, só que ao invés de eu alimentar essa crença e ficar agarrada a elas, eu fiz o quê? Eu olhei pra dentro. Primeiro eu cansei e falei, se eu não puder ter o relacionamento que eu quero, se eu não puder ser amada, respeitada, se não tiver reciprocidade,
Se eu não puder ter esse relacionamento que vai me fazer bem, que vai somar para mim, eu não quero nada. Eu não quero. Eu fico solteira, né? Antes só do que mal acompanhada. E aí eu decretei isso. E aí, gente, nesse momento que eu falei assim, chega, não quero mais sofrer por esses caras que não merecem o meu sofrimento. Eu comecei a mudar a minha vibração, eu comecei a estudar muita coisa, a buscar o autoconhecimento, a meditar, a mudar de dentro para fora. E aí eu comecei em processos terapêuticos, eu descobri que eu tinha, além das crenças, eu tinha muitos traumas, que eu precisava curar, coisa de infância, coisa da vida toda, sabe? Eu precisava ressignificar. Quando eu entendi isso, eu dei um salto quântico, porque eu não mudei só na área de relacionamentos, eu trouxe esse aprendizado para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, que é o quê? Entender que nós somos energia, nós temos um campo de vibração, sabe? Aqui nossa aura, por mais que a gente não consiga enxergar, existe. Então, a nossa energia, ela está comunicando o tempo todo com as pessoas e com o ambiente. De novo, por mais que a gente não tenha consciência, está acontecendo isso. Então, eu sou uma pessoa que eu vibro numa vibração, você vibra em outra vibração, a outra, entendeu? Cada pessoa está vibrando numa vibração. Aí, se eu sou uma pessoa que eu sou super ferida, que eu tô cheia de traumas, cheia de crenças, cheia de questões aqui para melhorar, para cuidar, que tipo de relacionamento eu vou atrair para mim? Se eu sou essa pessoa ferida e, para início de conversa, todos nós somos, sabe? Até a pessoa mais evoluída aqui da Terra tem traumas, tem feridas, tem questões, porque a gente vive num mundo de provas e expiações e todo mundo tem questão, tá? Se esse não fosse assim, a gente podia estar lá em outro planeta muito mais evoluído, né? Em outras dimensões, né? Então, aqui na terceira dimensão, temos karmas, temos traumas e temos que olhar para dentro e curar. Então, mas se eu não faço isso, se eu não tenho esse conhecimento de que o que eu vibro, eu atraio, né? Então, voltando, se eu sou uma pessoa que eu sou ferida, que eu tenho trauma, que eu tenho questões, eu vou atrair para mim esse tipo de pessoa. Então, às vezes, eu vou atrair para mim padrões lá da minha família. Então, outro exemplo, às vezes, eu tenho um pai que traía muito a minha mãe, ou que batia na minha mãe, que tinha muitas questões com a minha mãe, e eu sempre julguei o meu pai por causa disso. Eu nunca gostei e sempre repudiei esse tipo de comportamento. Só que aí lá na vida, eu começo a atrair que tipos de relacionamento? Parceiros iguais ao meu pai. Então, gente, é muito mais profundo as coisas, entende? Então, antes de você querer um relacionamento sério, antes de você ficar aí alimentando as suas crenças, dá uma voltada para dentro, sabe? Vai buscar o autoconhecimento, vai se reconecta com seu amor próprio, sabe? Com seus valores. O que é importante para mim? Como eu gostaria de ser tratada num relacionamento? Ai, meu parceiro precisa ser carinhoso, precisa ser fiel, precisa ser isso. Gente, e assim, não fica presos apenas no básico, sabe? Ai, é fiel, ai, precisa. Não, faça suas listas assim, o que é inegociável, o que eu não aceito não ter em um relacionamento. E não aceite menos do que isso, sabe? E se reconecta demais com seu amor próprio, se ame muito, faça coisas por você, vai cuidar de você, vai fazer uma academia, vai fazer uma dieta, vai estudar coisas novas, entende? E vai aí se conectando também com a sua espiritualidade, cuidando da sua energia, que aos poucos você vai mudando o seu padrão de vibração. De novo, o nosso campo vibratório, ele atrai para nós a mesma coisa que a gente está vibrando. Então, mudando a sua vibração, você vai atrair uma pessoa que esteja vibrando igualzinho a você. Ou seja, uma pessoa que está se curando, que está olhando para dentro, que está fazendo terapia, que está ressignificando tudo. Entendeu? E aí, sim, você está pronta para ter um relacionamento saudável. Por quê? Pessoas feridas atraem pessoas feridas, mas pessoas curadas atraem pessoas curadas. Para mim, não sei para você, eu prefiro estar sozinha do que eu atrair um relacionamento com uma pessoa ferida. Então, tipo, eu tô ferida, tô cheia de traumas, cheia de questões aqui, né? Repetindo padrões da minha família, sem perceber, porque é tudo inconsciente. Aí meu parceiro também, repetindo padrões lá da família dele, porque não curou, não olhou para dentro, não ressignificou. Aí vira um relacionamento pé de guerra, sabe? Onde as pessoas não se respeitam, onde existe violência, né? Física, verbal, emocional. Então, do que adianta você entrar num relacionamento para não ser saudável, para atrapalhar,
para trazer mais dor, para trazer mais sofrimento, eu ficaria sozinha. Então, gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é: não desacredite do amor, sabe? Não desacredite, tenha paciência com o seu processo e vai se amando, sabe? Se abasteça de amor próprio. Porque quando a gente se ama, o amor do outro, gente, ele vai ser opcional. Ele não vai ser uma coisa importante, porque você já está abastecida de amor próprio. Então, o outro, ele vai somar, ele vai agregar, ele vai te completar, porque você já é completa. Se você não é, busca essa completude. E, de novo, tenha paciência com o seu processo, sabe? Por exemplo, eu tive esse estalo aí, essa coisa de, falei, chega de relacionamento furado, e eu entendi que a culpa não era das outras pessoas, eu precisava tomar responsabilidade e fazer o meu trabalho interno, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, sabe, fazer a minha parte. Então, por exemplo, no meu processo, né, quando eu tive esse estalo aí, esse que eu cansei, falei, chega, basta, não quero mais sofrer por conta de homem que não presta, que não vale nada, né, e olha só, eu nunca tinha tido um relacionamento sério com ninguém, eu nunca tinha arrumado um namorado, mas eu sempre tinha uns rolinhos, né, uns ficantes ali, e, né, como eu falei pra vocês, eu sou muito intensa, aí eu me apaixonava, eu me entregava, aí eu ficava naquela expectativa, ai meu Deus, a gente vai namorar, não vai, e aí a pessoa ia embora. E aí, gente, isso foi por volta de 2017, 2018, eu tinha por volta de 28 anos, né? E eu só fui arrumar namorado mesmo, assim, em 2020. Por quê? Porque eu tive esse trabalho todo de olhar pra mim, ressignificar. Eu comecei a fazer terapia, sabe? Eu curei muita coisa em mim. E já na primeira vez na vida, eu atraí pra mim uma pessoa do jeitinho que eu tinha imaginado, com a listinha ali, até mais coisas assim, sabe? E muito parecido comigo. Por quê? Vibração. Eu atraí, nós nos atraímos. Mas por quê? Porque eu tive a coragem de melhorar minha vibração, olhando para dentro e curando as coisas. Mas aí a primeira coisa que eu fiz, né, além disso tudo, uma das primeiras coisas que eu fiz assim fortemente, porque eu senti que eu precisava fazer, era ressignificar as minhas crenças. Então, toda aquela conversa de que, ai, cansei, não quero mais me relacionar, ai, eu não acredito mais no amor, ai, porque todo homem não presta, ai, porque, sabe, ai, meu dedo é podre. Eu soltei tudo isso, soltei, e eu falava assim, tá, se o amor não é pra mim, tá tudo bem, eu aceito, mas eu não posso falar que eu não acredito no amor, porque ele existe, talvez não exista pra mim, mas eu vejo o amor nas outras pessoas, entende? Então, eu soltei todas essas crenças e eu não deixei de acreditar no amor, sabe? Porque era uma questão que ressoava muito forte dentro de mim. Era uma coisa que eu sentia que eu precisava viver, entende? Então, se essa vontade de se relacionar com uma pessoa ressoa dentro de você e você tá nesse lugar aí de, né, desiludida, você precisa olhar para isso. Mas essa coisa, primeiro volta para dentro, se cura, sabe? Ressignifica tudo e aos poucos você vai atrair para você uma pessoa que é para você. E se não atrair também, tá tudo bem, porque talvez nesse caminho, né, de autoconhecimento, você descubra, você fala assim, ah, realmente o amor não é para mim. E tá tudo bem, eu escolho estar sozinha. Aí vocês percebem que é uma escolha? Não é naquele lugar de, ah, eu não quero mais, mas lá no fundo você quer. Entende? Então, se você quer, você fala pra você ver, eu quero, porque foi o que eu fiz. Eu falei, eu quero um relacionamento sério. Tanto que quando eu conheci o meu namorado, no primeiro mês ali que a gente tava ficando, eu já falei pra ele, falei, olha, pra mim é importante sim um rótulo de relacionamento, porque eu preciso. E se a gente não tiver um rótulo, porque ele falou pra mim que ele não gostava de rótulo, eu falei, se eu não tiver um rótulo, na minha cabeça eu não tô namorando, então teoricamente eu estou aberta a outras opções, a outras pessoas, né? Eu deixei isso muito claro, eu não tive medo, eu falei, eu quero sim namorar, quero. E aí ele me pediu namoro, porque ele me contando que eu era diferente, que ele não queria me perder, que tudo mais, e assim, a gente tá junto até hoje, graças a Deus, mas precisou ter esse trabalho interno, sabe? Eu sinto fortemente que se eu não tivesse tido essa iniciativa de iniciar os meus processos, talvez eu estaria naquele lugar,
sabe, reclamando da vida. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que tenha feito sentido pra vocês. Então, se você tá nesse lugar, ressoou aí tudo que eu disse, tenta fazer isso, tenta olhar pra dentro, tenta se reconectar com seu amor próprio, com seus valores, sabe? E se ame, sabe? Se ame muito, ame, esbanje amor, porque esse amor ele vai voltar pra você, seja em forma de relacionamento ou seja de outras formas, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.